Fala pessoal, professora Thalita Xavier aqui com vocês para mais uma aula incrível de redação. Gente, eu tô animadíssima. Hoje é o nosso Vale Tudo para a Polícia Penal de Minas Gerais. E a gente vai ter assim uma aula com muito conteúdo, bem bacana para que você consiga revisar essa matéria que consistirá em 50% do total da sua nota, né? Então, com muito carinho aí e responsabilidade com esse seu processo de aprovação para esse concurso é que eu venho agora, né? Numa aula que tem uma previsão aí de 1 hora, trazer bastante conteúdo para você e a gente poder aí revisar e aprender mais, tá? E aí a gente fica muito feliz e muito empolgado com esse momento. Bora lá então? Polícia Penal de Minas Gerais, redação, professora Thalita Xavier. Vamos lá então. Aqui tem algumas informações, né, do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, e aí mais como um aspecto revisional. Instituto AOCP, né, número de vagas, tem redação, tem TAF, né, não tem títulos, sem altura mínima, né, a idade aí 18 anos, então a gente tem um concurso que é bem democrático, né, eu posso falar aí que é para todos que têm interesse e que se dedicam aí, tá bom? Bora então. Prepare-se com a gente, né? A gente já tem um tempinho aí até o concurso, e aí o Vale, ele tem toda a preparação para você, né? Apostilas, as aulas, né? Material em PDF, o material sempre atualizado, muito bacana, tá? E nesta aula você vai ver, gente, animada, olha quanta coisa nós vamos ver de conteúdo nessa aula, tá? Primeiro, aspectos gerais do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, características gerais da redação, como escrever sobre qualquer tipo de tema. Ô, gente, vocês me perguntam muito nas redes sociais. Thalita, e se for um tema afirmação? E se for um tema pergunta? O tema problema, ele é o tema sobre o qual eu mais trabalho com vocês durante as aulas e o curso do Vale Concursos. Então, hoje, especialmente hoje, eu vou falar com vocês sobre esses 3 tipos de tema, né? Os 3 tipos de tema que podem cair na sua prova. Vou te falar qual é a maior probabilidade, considerando o perfil da OCP, e vou te dar dicas práticas, rápidas e práticas para você aplicar e não travar na hora da prova, tá? Então é importante demais esse momento aqui. Estrutura geral, nota máxima, eu vou trabalhar com vocês um modelo de redação, tá? Perfil nota máxima OCP, contemplando um tema que pode ser um tema da sua redação, perfil da prova de redação AOCP, né, um exemplo, modelo de redação nota máxima, um tema inédito aí, uso de repertórios e as melhores técnicas de redação, que eu sempre preparo para vocês aqui com muito carinho e muita responsabilidade nesse seu processo aí, tá bom? Bora lá então. Algumas características, né, da redação da Polícia Penal de Minas Gerais. O texto é dissertativo argumentativo. O tema, no edital não fala, gente, qual é o perfil do tema, mas é comum a OCP trazer um tema que contemple um problema social contemporâneo. Então, eu estou apostando nesse perfil temático, tá? Não é regra. Não é regra também que o tema ele tenha relação com a atuação desse profissional com o sistema prisional. A OCP também não tem esse compromisso, tá? Então, toma muito cuidado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A extensão é entre 20 e 30 linhas e a banca aí, a OCP. Bora lá, estrutura geral da redação. Eu converso muito com vocês sobre essa estrutura, né, de redação aí, que a gente tem que considerar para fazer a redação, né, que seria essa estrutura básica. Eu falo da estrutura de 9 partes. Cada parágrafo com 3 partes básicas. Introdução, você vai expor o repertório para contextualizar o assunto. Você expõe o tema tese, que é o tema que a banca te deu, seguido de opinião, e você expõe os 2 argumentos, né? Que são quando é um tema problema, as 2 causas do problema, né? Quando é um tema afirmação, são 2 aspectos que reforçam aquela afirmação. E quando é um tema pergunta, eu trabalho com a mesma perspectiva do tema afirmação. Eu vou ensinar para vocês essa técnica, tá? Parágrafo de desenvolvimento também com 3 partes. Você expõe o argumento, que é o seu tópico frasal. É ele que direciona a discussão textual, né?
você expõe um repertório que geralmente dialoga com um argumento ou com o tema, e você faz uma reflexão. Eu vou aprofundar um pouquinho com vocês ao longo da análise da redação perfil nota máxima, tá? Então aqui eu tô só passando como uma perspectiva mais revisional, mas aí a gente vai aprofundar um pouquinho na hora de ler a nossa redação nota máxima aí, tá? E o parágrafo de conclusão. Você faz a retomada da tese, coloca uma possível solução e faz um fechamento bacana, lembrando que depois desse fechamento é que você vai receber a sua nota, né? Então, iniciar a redação é importante, mas eu sempre falo, né? Terminá-la bem talvez seja mais importante do que iniciá-la bem, porque a partir do término é que o corretor vai dar a sua nota. Tá bom? Então vamos lá, galera. Continuando aqui com vocês. Escreva sobre qualquer tipo de tema. Essa parte do nosso conteúdo aqui, ela veio a partir de uma demanda de vocês. Os meninos me questionam muito. Tá ali, tá ok. O tema problema, eu vou trabalhar aqueles argumentos coringa, que são as causas do problema. Mas e se vier um tema afirmação? Isso é um perfil da OCP. E se vier um tema pergunta? Então, nesse momento, presta muita atenção. Eu tenho certeza que você não viu esse conteúdo em nenhuma outra aula. Você está vendo agora apenas comigo. Então, presta muita atenção. Por que eu pensei isso daqui? Você imagina se você abre a sua prova no dia do concurso e você vai ler o tema, que a primeira coisa que você faz é a redação, e você vai ler o tema. E aí você se depara com uma baita de uma pergunta igual a essa daqui. Olha a última pergunta. A arte pode exercer papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Então, assim, nós temos que estar preparados para qualquer perfil temático, tá? E considerando que nós estamos chegando próximo a essa prova, eu quero te preparar para isso. Eu não quero saber de menino chegar na prova e dar branco, de menino chegar na prova e não conseguir desenvolver nada porque o tema travou. Né? O tema o fez travar, então eu não quero saber disso. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Então vamos lá. Tema problema. Ô, gente, o tema problema, ele tem a maior probabilidade de cair na sua prova, tá? Então eu vou fazer algumas anotações aqui, depois você faz um print para você ter isso daqui e fazer uma revisão, tá? Então vamos lá. O tema problema, maior probabilidade de cair na sua prova. Então, o tema problema é o que tem a maior probabilidade. Quem fez o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo viu que caiu um tema problema, né? Desafios, possibilidades e reflexos. O tema foi reintegração do egresso no sistema prisional brasileiro. Desafios, possibilidades e reflexos. Foi o tema. Então, a palavra desafio problematiza. Então, você poderia colocar como tese desafios para garantir a reintegração do egresso no sistema prisional brasileiro. Você poderia colocar isso. Então, o tema, ele já traz uma perspectiva problemática. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, a maior probabilidade é o tema problema. Aqui eu coloquei para você dois temas que já caíram da OCP, coloquei temas recentes, você tá vendo? Então são temas recentes para você perceber que ela também traz tema problema. Aí nós temos um tema de 2024, tá? Obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Se eu não me engano, tem uma aula aqui no canal do Vale que eu fiz uma redação sobre esse tema. Aliás, gente, já vou aproveitar, aqui no Vale Concursos, no canal do YouTube, gratuitamente, tem várias aulas minhas, excelentes, com várias dicas muito boas, e inclusive algumas para a Polícia Penal de Minas Gerais, e nelas eu coloquei redações, modelo pronto de redação sobre diversos temas, tá? Então, se você gosta, Thalita, eu gosto de uma redação pronta sobre violência contra a mulher, eu quero uma redação pronta sobre esse tema aqui, você pode olhar nas aulas que tem, tá? Especialmente da Polícia Penal de Minas. Tá ok? Então você pode olhar aí as minhas aulas de redação
que tem muito conteúdo bacana. Então, esse é o primeiro tema que eu coloquei para vocês. O segundo tema que eu coloquei como exemplo é de 2023, Polícia Científica. Desafios para proteger os dados pessoais dos brasileiros na internet. Se eu não me engano, também fiz uma redação sobre isso, tá? Então, a maior probabilidade de cair é o tema problema, tá? No próximo slide, eu coloquei um espacinho para eu colocar algumas dicas para vocês. Agora eu vou fazer só a leitura, tá bom? Tem uma afirmação. A OCP também já trouxe recentemente tem uma afirmação, tá? 2022, né, a Polícia Militar do Espírito Santo, a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho, inclusive é um tema, né, que o pessoal cogita para a Polícia Penal de Minas, né? A importância da valorização da saúde mental para o policial penal de Minas Gerais, né? Eu até comentei com os meninos, porque nós temos os meses alusivos, né? E esse mês de janeiro, ele é o mês destinado à conscientização da saúde mental no Brasil, né? Então, talvez você tenha, né, essa inspiração para criar o tema da redação do concurso da Polícia Penal de Minas, né? Eu sempre, né, é o que eu falo com vocês, eu preparo vocês para escrever sobre qualquer tema, né? O professor tem que preparar o estudante para escrever sobre qualquer tema, até porque eu não sei qual é o tema. Mas se você não escreveu ainda nenhum tema relacionado à saúde mental, eu recomendo que você escreva, tá bom? Então, assim, é um mês alusivo, relacionado, né, à saúde mental. A gente chama de janeiro branco, tá? E eu recomendo que você faça esse texto. Gente, é muita dica. É muita coisa que eu vou conversando com vocês, que eu vou lembrando, né? E assim, seria muito bom se você conseguisse ir anotando isso, principalmente nessa reta final, tá? Então, muita coisa vem na minha cabeça e eu não quero deixar de falar com vocês, porque eu quero prepará-los aí para o melhor cenário de prova, tá? Então, o outro, né? O tema OCP 2023, tenente. Fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira, tá bom? Então, aqui, expectativa de vida. Então, você tem o tema afirmação. Pode cair na sua prova? Sim. Isso é perfil AOCP, tá? Então, pode cair. Eu ainda acho que a OCP vai pautar em um problema, tá? E aí você tem tema pergunta. Eu pesquisei os últimos temas da OCP e eu não encontrei tema pergunta. Eu sempre gosto de pegar como referência os últimos, né? Se eu não encontrei tema pergunta, eu não vou trabalhar com vocês tema pergunta, tá? No entanto, eu quero comentar sobre isso, porque nós não podemos desconsiderar nenhuma possibilidade temática, tá? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o tema da última prova da Polícia Penal de Minas, né? Lembrando que, se eu não me engano, foi a Selecom que foi a banca, né? Não é a OCP. Então você tem uma outra banca que fez a prova, tá? E aí você tem um tema pergunta. A arte pode exercer papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Você tem um tema pergunta, tá? Esses são os perfis temáticos. De novo, né? Eu não vi aula sobre isso e eu gostaria de tratar esse assunto com vocês aqui, tá bom? Além de fazer aquela revisão, né, que eu prometi ali no início para vocês, e tudo direitinho, tá ok? Gente, estou muito animada, muito feliz com o que nós construímos até aqui e numa expectativa muito positiva para essa redação de vocês, né? E aproveita, dá o like, né, comenta, deixa um comentário aí. Eu sempre leio os comentários, gente, com muito carinho, o feedback de vocês. Alguns eu até consigo responder, né, mas na correria acaba que a gente não consegue responder a todos os comentários, mas eu fico muito feliz, satisfeita. Quando você comenta algo sobre a nossa aula, você reforça, reitera que nós estamos fazendo um trabalho que tem ajudado vocês, né? E por ser um conteúdo gratuito e de qualidade, eu acho que, né, curtir, né, se inscrever no canal, compartilhar a aula, comentar, é uma forma de você nos agradecer, né? E eu fico muito grata primeiro a Deus e a vocês por eu poder estar aqui compartilhando com muito carinho, muita responsabilidade aquilo que me foi destinado a fazer, que é ajudar a milhares de pessoas nesse Brasil inteiro a realizar o sonho de ser efetivos, porque um dia eu realizei o meu sonho como servidora pública efetiva de Minas, tá bom? Então vamos continuar. Agora eu vou conversar com vocês sobre o que eu faço, né? Naquele momento que eu abri, que eu vi que é um tema pergunta, um tema problema, ou um tema afirmação, tá ali do que eu vou fazer, né? E aí eu vou colocar para vocês algumas possibilidades aqui.
ali, tá bom? Lembrando que eu não esgoto as possibilidades de escrita, tá, gente? Não é o meu objetivo aqui, até porque também eu não sei tudo, né? Eu sei muito, mas não sei tudo. Então eu não estou esgotando as possibilidades. Eu estou colocando para vocês aquilo que eu acredito que é mais prático e é com o que eu lido no meu dia a dia. Tá bom? Nos meus 21 anos de chão de sala de aula aí, né? E eu penso que seria o mais prático você fazer. Bora lá. Tema problema, né? Eu coloquei esse exemplo para vocês. Geralmente o tema problema é obstáculos, desafios, tá? Fatores que contribuem para o aumento da violência. Então, geralmente o tema problema é assim. O da Polícia Penal do Espírito Santo foi desafios, né? Então, o tema problema é assim. Quando é tema problema, você tem um problema que a banca trouxe para você. O que você vai fazer? Você vai escrever duas causas do problema. Por que eu estou te falando isso? Porque nós treinamos assim e eu percebo que o perfil das redações que tiram nota máxima ou que tiram excelentes notas fazem isso. Então eu estudo redações perfil nota máxima ou redações nota máxima para entender o que a banca quer. Tem aluno, tem estudante que começa a redação com duas consequências. Por exemplo, eu vou trabalhar consequências. Eu coloquei lá desafios para garantir a reintegração do egresso do sistema prisional brasileiro. Certo? Aí o menino coloca assim, consequência da reintegração. Aí ele coloca lá diminuição da violência, porque esse indivíduo ele não vai reincidir no crime, vai diminuir, teoricamente, né? Há uma diminuição da violência. Só que quando você faz isso, o texto geralmente se termina ele com consequência. Então, quando você começa com consequência, gente, eu vou falar com vocês de verdade. Quando você começa o texto com consequência, o domínio de escrita tem que ser muito grande. Porque quando você faz a escrita a partir das causas do problema, você consegue caminhar, que foi o que eu treinei com vocês. Você vai trabalhar a causa do problema, vai reiterar a causa, vai colocar para mim uma evidência e consequência. Então você termina com as consequências. Você termina com o corretor falando assim, é verdade. Realmente o que você está falando é verdade. Isso acontece mesmo. Tá? Então, eu recomendo, vamos lá, vou escrever aqui com vocês, tá? Escreva duas causas para... Por que eu peguei caneta vermelha, Jesus? Para o problema. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Escreva duas causas para o problema. Tá? O que a gente trabalhou, galera? O que nós trabalhamos ao longo das nossas aulas? Nós trabalhamos os argumentos coringa, vocês lembram? Nós trabalhamos negligência governamental, educação deficitária, omissão social e influência midiática, tá? Ou omissão midiática. Então vamos lá, vou fazer uma revisão com vocês. Hoje em dia é tanta coisa, eu fico olhando o tempo de aula assim, né? Daqui a pouco vai dar 20 minutos de aula e é muita coisa. E a gente nessa reta final, né? Esse vale tudo, que é o nosso momento aqui, a gente quer passar tudo para vocês com muito carinho, né? O que eu recomendo que você faça? Se você vai pautar em argumentos coringa, pensa em negligência governamental. Eu vou escrever aqui, tá? Depois você vai printar essa tela para poder te ajudar aí. Negligência governamental e omissão midiática. Por quê? Se o tema estiver relacionado a algum aspecto do sistema prisional, a omissão midiática encaixa melhor. Tá? Educação deficitária, educação deficitária sobre a abordagem do assunto, não tem como, porque no ensino regular a gente não aborda a gente não aborda reintegração do egresso. A gente não aborda isso, né? A gente não aborda saúde mental do policial penal, né? Então, assim, eu acho que a omissão midiática ficaria bem legal. Você não vê a mídia falando sobre reintegração de egresso, você não vê a mídia falando sobre saúde mental de policial penal, vê abordando isso, né, de forma aprofundada, reflexiva, você não vê. Então eu vou colocar, o que eu recomendo para você agora? Negligência governamental, tá bom? Negligência governamental e omissão midiática. Se o tema for algum assunto, por exemplo, violência contra a mulher, tá?
Violência, algum problema social contemporâneo, tá? Violência contra a mulher, deixa eu ver aqui. Violência contra a mulher, uso de drogas entre os jovens, aí você já tem uma abordagem da mídia. Aí esses são assuntos que eu poderia colocar que a escola não trabalha de forma aprofundada. E deveria. Porque o nosso argumento coringa de educação deficitária fala o quê? Que não aborda, mas deveria. Né? Então, quando eu falo de reintegração do egresso, eu tenho tantos conteúdos para trabalhar com o menino que eu não deveria. Não é um assunto que eu deveria trabalhar. Né? Muito pelo contrário, eu tenho que evitar que ele seja preso, né? Então, trabalhar aspectos de prevenção aí, né? Então, eu acho que esses dois argumentos, eles vão contemplar mais possibilidades de tema, tá? Fechou? Então, você vai escrever duas causas do problema. O seu parágrafo de desenvolvimento, ele vai pautar nessas causas. Primeiro, desenvolvimento, negligência governamental. E segundo, desenvolvimento, omissão midiática aí, tá? Vamos pegar tema afirmação, galera. Vou pegar o tema da OCP. A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Quando é um tema afirmação, eu recomendo que você reitere a partir de dois argumentos. Você vai reiterar a partir de dois argumentos. O tema já fala que a saúde mental, ela é importante no ambiente de trabalho. O tema já fala isso. A perguntinha que eu vou fazer aqui é: por quê? Opa, porque separado, né, gente? Por quê? Você vai justificar para mim. Simples assim, tá? Primeiro argumento, eu vou colocar aumenta a produtividade e a qualidade de vida. Eu posso trabalhar aqui o aumento da produtividade e da qualidade de vida, né? Porque se você aumenta a sua produtividade, teoricamente, em muitos casos, você vai receber mais, ou você vai ser mais reconhecido e você vai aumentar a sua qualidade de vida, né? Você está bem no trabalho, está se sentindo bem, está produzindo muito. Isso vai refletir em todos os aspectos, fora também do seu ambiente laboral, tá? Então seria isso. Você vai justificar, ok? Justificar a partir de dois fatores. Por que dois? Porque dois, se eu tenho dois argumentos, eu vou justificar a partir de dois fatores, tá? Aí os meninos falam comigo assim, gente, tudo muito prático, tudo muito que os meninos conversam comigo, eu trago para vocês aqui, tá? Quando eu falo meninos, eu são os concurseiros, tá, gente? Eu também tenho os meus meninos do ensino médio, mas eu tô falando dos concurseiros. Thalita, toda vez que eu pego um tema afirmação, eu sempre problematizo, tá ok? O que eu posso dizer para vocês é, o tema, ele não está trazendo um problema, ele está trazendo uma afirmação, e eu quero que ele já traz para você a tese. Ele já está dizendo para você que valorizar a saúde mental no ambiente de trabalho é importante. Ele já está falando isso aqui, e inclusive os textos motivadores, eles falavam disso, que era importante saúde mental no ambiente de trabalho. O ideal é você trabalhar em cima do tema que foi trazido. Agora, real, Thalita, eu treinei tema-problema. Eu quero transformar em um tema-problema. O que você vai fazer? Escuta bem essa dica. Para você trazer um perfil de redação que consiga contemplar aquilo que o corretor quer. Quando você vai problematizar, o que você faz? Primeiro, o seu repertório. Vamos supor que eu comece com saúde da Constituição Federal, né? Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, a saúde é um direito social garantido a todos. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Ponto. No entanto, tal cenário, para que tal cenário se efetive, são muitos desafios. Você entendeu? Você reforçou aquilo que a banca trouxe e depois, em outro período, você problematizou. Tá? Então, eu gosto muito dessa pegada.
Thalita, você já viu, gente, em todas as redações que eu vi, que são de tema afirmação, e que cujo candidato ou estudante problematizou, eu nunca vi essa redação ser zerada. Eu nunca vi. Mas eu não posso virar para você e falar assim, não vai ser zerada. Você entendeu? Eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso dizer é que eu nunca vi. Então, assim, o que importa para mim hoje é que você escreva. Se problematizar para você é a última saída, então problematize, tá? O mais importante de qualquer coisa é você escrever. Então, se você quiser problematizar, mas não vou problematizar. Tema, afirmação, você vai colocar dois aspectos que contribuem para reforçar, reiterar a afirmação que foi feita ali, tá bom? Como, por exemplo, eu coloquei aqui, né? Aumento da produtividade e a qualidade de vida. Fechamos? Ótimo. Agora vamos para tema pergunta, galera. A arte pode exercer papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Quando você pega tema pergunta de concursos, geralmente a resposta é sim. É uma pergunta cuja resposta é sim. O que que você vai fazer? Você vai simplesmente tirar o ponto de... Opa, gente, volta aqui. Volta. O que eu faço, Jesus? Aqui, ó. Volta. Você simplesmente vai tirar o ponto de interrogação e vai colocar um ponto final. Pronto, a sua tese foi criada. Qual que é a sua tese? A arte pode exercer papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos. Vamos tirar o pode, né? A arte exerce papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos. Feito isso, você volta aqui, ó. Tudo que eu te expliquei de tema afirmação, você pode trabalhar aqui. Eu trabalho com dois argumentos que respaldam o tema afirmação, que respaldam o tema, ou eu posso problematizar. Falar que a arte, de fato, ela tem papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos. No entanto, são muitos os desafios para que isso ocorra. E aí eu pontuo os dois desafios e trabalho, por exemplo, a negligência governamental e a omissão midiática, sabe? E vou trabalhar em cima desses dois argumentos no meu texto. Gente, aqui o objetivo, faz o print aí de uma vez, tá? Já printa para você ter esses dados, né? Deixa eu só colocar aqui, fazer... Vamos lá, só para poder ficar mais claro para vocês, né? Eu acho melhor. Retire o ponto de interrogação e crie a tese. Gente, eu juro que a minha letra é melhor que isso aqui, tá? Só que a tela é muito lisa, aí eu tenho dificuldade de escrever. 2. Aplique as técnicas. Colocar mais de forma mais clara, aplique as técnicas de tema afirmação. Tema afirmação. Ai, gente, tô tão animada, tão feliz com o curso chegando, tudo que a gente construiu até aqui, sabe? Eu tenho certeza que vocês estão preparados para fazer uma excelente prova. Estou muito feliz mesmo. Agora você já pode printar. Deixa eu só ampliar aqui. Opa, aqui, ó. Isso. Agora você já pode printar aí, tá bom? Então o objetivo agora, o objetivo nesse momento, era passar para vocês, conversar com vocês um pouquinho sobre esse perfil temático. E aí, ó, o que eu vou falar aqui agora. Independente do perfil temático, você vai trabalhar a redação de 9 partes. Repertório, tema, tese, os dois argumentos. Parágrafo de desenvolvimento, argumento, repertório e reflexão. E o parágrafo de conclusão, retomada da tese, solução e fechamento. Os meninos falam comigo assim: Thalita, como que eu faço solução de tema afirmação? Porque eu não problematizei. O que você pode fazer, vamos supor, eu trabalhei com os meninos sobre
trabalhei com os meninos sobre saúde mental dos policiais penais. E um texto motivador que tinha lá era sobre o SUSP-MG. SUSP-MG. Um dos textos motivadores trazia um canal, um canal de comunicação entre o policial penal e esse acompanhamento psicológico, né? Preventivo, né? Em relação à saúde mental desse policial penal. O que você pode fazer, o que você deve fazer, é colocar para ampliar, sabe? Para ampliar, para trazer campanhas de conscientização e ampliar, né, essas campanhas, por exemplo, na mídia televisiva e virtual, tá bom? Então você pode colocar isso, ampliar, criar para garantir, né, para atender a mais pessoas. Entendeu? Então, você pode fazer. Você não faz solução para o problema que você levantou, mas você faz solução, você traz possibilidades para que aquilo que você pontuou seja reforçado, né? Eu falo da importância da saúde mental. Então, vamos lá, vamos reforçar aí a saúde mental no ambiente de trabalho, através das possibilidades que eu propus aqui no parágrafo de conclusão, tá bom? Muita coisa, gente, bora. Produtos reta final aí, né, para a Polícia Penal de Minas. Pacote de simulados, curso de questões comentadas. O link tá na descrição. Então, se você, né, quer aí continuar o seu estudo, pegar os simulados aí, trabalhar mais questões, você vai aí no link na descrição e tem para você todas as informações direitinho, tá bom? Vamos lá, continuando. Redação nota máxima PPMG. Eu sei que vocês adoram redação, né? Toda vez que eu venho e trago redação, vocês comentam, me gostam, né? Porque a redação que eu faço, ela é reflexo daquilo que você deve fazer no dia da sua prova, né? Então aqui eu coloquei para vocês a redação toda, só para você ter uma noção de como que ela ficou. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tá bom? Agora, eu coloquei os 2 primeiros parágrafos aqui, eu até deixei um espacinho a mais aqui do lado, para eu poder separar os elementos. E no outro momento, né, eu coloquei os 2 últimos parágrafos também com um espacinho para a gente poder ir marcando os elementos e tal. Galera, presta muita atenção nesse momento, presta bastante atenção, porque eu vou revisar com vocês e vou comentar algumas questões relacionadas à redação, né, de uma forma revisional aí, e pontuando alguns elementos. Detalhe, né, o tema é inédito, eu nunca trabalhei esse tema com vocês, a importância da tecnologia na segurança do sistema prisional brasileiro, né? E aí eu trouxe um tema, vamos lá, vamos ver se vocês lembram, isso aqui é um tema o quê, gente? Tema afirmação, tá? Tema afirmação. Por que que a professora Thalita trouxe tema afirmação? Porque eu trabalhei tema problema nas outras aulas, galera. Opa! Eu trabalhei tema problema nas outras aulas. Então eu queria trazer o tema afirmação para que vocês pudessem ter acesso a todos os perfis temáticos, né? Então o tema afirmação contempla tanto o tema afirmação quanto o tema pergunta, né? Legal demais. Tá bom? Então, tem uma afirmação. A banca está me dizendo que a tecnologia ela é importante na segurança do sistema prisional brasileiro. É isso que a banca está falando para mim. O que eu vou fazer? Eu vou realmente falar com ela assim. E, gente, imagina um cenário. Você está ali batendo um papo com os colegas e aí você fala assim, eu acho que a tecnologia é importante no sistema prisional, na segurança do sistema prisional brasileiro. O seu colega fala assim, mas por que você acha? Por quê? Então você vai justificar para ele por que é importante, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? E, de novo, né, trouxe uma redação simples, aquilo que a banca quer, né? Ela não quer, ela quer o arroz com feijão bem feito. Foi o que eu trouxe aqui. Então vamos destacar os elementos. Parágrafo de introdução. A Constituição Federal de 1988 assegura em seu artigo 6º, a segurança como um direito social indispensável à garantia da ordem e do bem-estar coletivo. Vamos lá? Isso daqui é o quê, galera? Isso daqui é repertório, tá? Repertório. Eu coloquei o artigo 6º porque eu trabalhei o artigo 6º muito com vocês, né? Então eu queria colocar o artigo 6º
para poder manter ali, né? Eu acho que agora, nessa reta final, o nosso momento não é de muita informação nova, né? Mas é de reiterar aquilo que eu trabalhei com vocês. Então, o artigo 6º, eu até fiz um vídeo esses dias, né, no meu Instagram, quem não me segue, né, me segue lá, Thalita Xavier TX, tá? Eu fiz um vídeo no meu Instagram que eu recomendei decorar o artigo 6º, né, que traz os direitos sociais garantidos a todos. E aí lá tem praticamente todos os eixos temáticos, inclusive segurança, tá? Que tá aqui. Por que eu escolhi segurança? Porque segurança é um elemento importante no tema, então eu tenho um repertório que dialoga diretamente com o tema, isso é muito bom, tá? Então vamos lá. Nesse contexto, a tecnologia revela-se fundamental para a segurança das prisões, sobretudo por dois aspectos centrais. Então vamos lá? Deixa eu só pegar uma corzinha diferente de caneta para destacar aqui com vocês. Daqui até aqui, eu trouxe o meu tema tese, tá? Aqui, ó. Tema tese, que é o tema seguido de opinião, tá? Ok? Então, ó, nesse contexto, a tecnologia revela-se fundamental para a segurança das prisões, ok? Então, tá aí, né? Coloquei o tema com os elementos do tema. Eu parafraseei um pouquinho, mas você concorda que tem os elementos do tema aqui, né? Sobretudo por dois aspectos importantes, aspectos centrais. O combate à atuação do crime organizado e a prevenção de fugas e episódios de violência interna. Aqui eu tenho os dois argumentos, tá bom? Lá, colocar no roxinho aqui. Aqui, até aqui, são os dois argumentos, tá bom? Tá vendo? A mesma estrutura. Ah, Thalita, você trabalhou essa estrutura com a gente. Sim, a mesma estrutura que eu trabalho com vocês, tá bom? Dois argumentos. Qual que é o primeiro argumento? O combate à atuação do crime organizado. Esse é o primeiro argumento. E o segundo, a prevenção de fugas e episódios de violência interna, tá? Quando você criar os argumentos, toma muito cuidado para que os argumentos não sejam muito próximos. Para que os argumentos não sejam muito próximos e você desenvolva, assim, praticamente o mesmo argumento em cima no primeiro desenvolvimento e no segundo. Presta atenção, aqui eu falei combate à atuação do crime organizado, eu estou falando de aspectos mais internos, e quando eu falo prevenção de fugas e episódios de violência, perdão, quando eu falo de combate à atuação do crime organizado, eu falo de aspectos mais externos, e quando eu falo de prevenção de fugas e episódios de violência interna, eu estou falando de aspectos internos. Então, eu vou conseguir desenvolver o meu texto a partir de dois aspectos diferentes, os parágrafos a partir de dois aspectos diferentes, tá? Fechou? Olha que introdução. Simples, bem feita, dentro das características que nós precisamos aí para obter uma excelente nota. Em primeiro lugar, a tecnologia é essencial para conter o fortalecimento de organizações criminosas dentro dos presídios. Aqui eu estou retomando meu argumento. É essencial para conter o fortalecimento de organizações criminosas. Então, eu estou falando do primeiro argumento, atuação do crime organizado. Argumento 1, tá? Deixa eu colocar com uma corzinha de caneta. Outra corzinha. Argumento 1. Bom, sob esse viés, conforme analisa o filósofo Michel Foucault na obra Vigiar e Punir, o controle institucional é indispensável para manter a disciplina social. Aqui eu trouxe, então, um repertório, tá? Então, vamos marcar o repertório bonitinho aqui, tá bom? Repertório. Agora vamos para a parte da reflexão. Dessa forma, a implementação de recursos tecnológicos é indispensável, já que contribui diretamente para interromper a comunicação ilícita, enfraquecer facções criminosas e reforçar a segurança pública fora dos muros do cárcere. Aí aqui, presta atenção, aqui eu reitero o que eu falei no meu argumento. Aqui eu estou reiterando que a tecnologia é essencial para conter o fortalecimento das organizações criminosas. Contribui diretamente para interromper a comunicação ilícita,
enfraquece facções criminosas e reforça a segurança. Então é essencial essa tecnologia, né? Então vamos lá? Epa, reflexão aqui. Vou colocar de qual cor? Azul, vou colocar de roxinho aqui. Reflexão, tá? Eu estou reiterando aquilo que eu disse no argumento. Prepara o print e printa aí, tá, galera? Aproveita aí esse momentinho, né? Dá aquele like bacana, se inscreve no canal, faça seu comentário, né? Muito bom receber o carinho de vocês. Independente, né, se é um comentário ou se é uma crítica, é muito bem-vindo, tá? É uma preocupação aí com o nosso trabalho e é recebido com muito respeito e carinho por vocês, tá bom? Bora lá? Vamos para o segundo desenvolvimento, para o parágrafo de conclusão. Bora! De novo, né? A importância da tecnologia na segurança do sistema prisional brasileiro. Vou falar da segunda importância, tá bom? Além disso, o uso de aparatos tecnológicos, achei bonitinho quando eu estava pensando em um sinônimo para tecnologia, falei, aparatos tecnológicos. Além disso, o uso de aparatos tecnológicos é determinante para a prevenção de fugas, rebeliões e conflitos internos. Veja aqui, eu estou retomando o segundo argumento, tá? Então é meio que uma repetição, tá bom? Então vamos lá? Argumento. Vou marcar aqui bem bonitinho, gente. Bem bonitinho a nossa redação. Argumento. Isso que eu tô fazendo aqui, você vai ver nas outras aulas que eu tenho aqui, tá? Que eu faço isso com vários temas de redação, tá? Então é bom para você praticar, perceber, né? A estrutura, ler redações perfil nota máxima para você se inspirar, né? Eu só consigo fazer aquilo que eu conheço, né? É legal. Aqui é o argumento 2, tá? Nessa perspectiva, consoante a Lei de Execução Penal, LEP, aí eu quis colocar a LEP porque é da área de atuação de vocês, né? Então, eu achei pertinente, até porque a LEP também tá na sua prova, né? Como conteúdo aí. É dever do Estado garantir a segurança e a disciplina. Então, isso daqui é... O que é isso aqui, galera? Repertório, tá? Repertório. Muita coisa, né, gente? Agora vamos para a reflexão. Entretanto, diante da superlotação carcerária e do número insuficiente de agentes penitenciários, essa função torna-se fragilizada no sistema prisional brasileiro. Assim, mecanismos como câmeras inteligentes, reconhecimento facial e sensores de movimentação tornam-se aliados do poder público, pois permitem identificar situações de risco com antecedência e proteger os profissionais do sistema prisional. Então, aqui eu tenho eu reitero o que eu disse. Eu falo um pouquinho do cenário real, né? Dessa superlotação, dessa número insuficiente, né? De agentes, que é realidade. Então, o corretor vai concordar com você. E depois eu falo, tá vendo? A importância da tecnologia para essa organização interna, né? Essa segurança interna. O nome disso daqui é reflexão. Tá bom? Eita. Reflexão. Vou colocar aqui o azulzinho, tá? Daqui até aqui. Esse parágrafo ficou um pouquinho maior. Ok. Vamos para a conclusão? Estamos aí encerrando a conclusão. Mas tem muita coisa, tá, gente? Depois disso daqui, ainda quero bater um papo bacana com vocês aqui, porque a gente tem que pensar esse cenário de prova e conversar um pouquinho sobre isso, tá? Portanto, olha o conectivo de conclusão, galera. Evidencia-se que a tecnologia desempenha papel central na segurança do sistema prisional brasileiro. Isso aqui é retomada da tese, tá? Retomada da tese. Tem uma aluna minha que fala assim, reste da tese. Acho bonitinho. Retomada da tese. Tá bom? Ok. Para enfrentar esse desafio, o governo federal, em parceria com os governos estaduais, deve investir na modernização tecnológica dos presídios, com a finalidade de garantir o direito à segurança previsto no artigo 6º da Constituição Federal e promover um sistema prisional mais eficiente e seguro. Perceba, aqui eu juntei
solução mais o fechamento. Então, o que eu coloquei junto, tá vendo? Então, vou fechar aqui solução e fechamento. Eu não sou muito fã desse perfil de escrita, não. Eu gosto tudo separadinho. Porque quando você faz períodos curtos, você promove um raciocínio melhor pelo leitor, considerando que o corretor de redação, ele não corrige só a sua redação, né, meu querido? Ele corrige um monte de redação. Então, eu gosto desse texto mais fragmentado. Eu gosto, o corretor também gosta. Mas aqui ficou um período bem escrito, né? Então eu deixei até a título de exemplificação. Então eu vou colocar aqui a solução mais o fechamento, tá? Então, só trocar aqui a corzinha. Solução mais fechamento. Vou colocar de vermelho. Fechamento, tá bom? Ok? Tá aqui. E lembrando, né, que eu fiz a retomada do repertório de introdução. Segurança previsto no artigo 6º da Constituição. Opa! Opa! Artigo 6º da Constituição. Isso daqui eu tô fazendo uma retomada de repertório, né? Quem já viu minhas aulas sabe que eu gosto de fazer retomada de repertório porque isso demonstra o uso produtivo do repertório, né? Isso é avaliado na sua redação na competência 1. Tá bom? O desenvolvimento da argumentação e o desenvolvimento temático, tá ok? Vamos lá, ver se tem mais alguma observação aqui. Lembrando que a solução, né, ela tem que contemplar 3 aspectos importantes. A solução, ela tem que contemplar o agente, a ação, eita que letra, adoro, o agente, a ação e a finalidade. Porque aí você faz uma solução que é completinha, né? O corretor lê ali e ele não pensa assim, eita! Só um minutinho, gente. Vai. Voltar aqui no setinho. Finalidade. Finalidade. Ok? Bora lá fazer o print, tá bom? Para vocês depois estudarem, né? E se inspirarem aí e tal. Bora, o que nós vimos, né? Nós já vimos muita coisa. Conversei com vocês sobre esse tipo de tema, né? Falamos sobre essa estrutura geral da redação. Agora eu te mostrei uma outra redação, né? A partir de um possível tema, inclusive para o seu concurso. O pessoal tem conversado muito sobre isso. Thalita, eu não fiz esse tema. Faça. Aproveita a oportunidade para você escrever sobre esse tema, experienciar isso daí, né? O eixo temático tecnologia, ele também é interessante para você escrever e não ser pego de surpresa lá, né? Ah, não fiz nada sobre tecnologia, né? Bem legal aí. Fechamos. Agora vamos conversar aí para o nosso momento final e conversar um pouco sobre produção textual. Eu deixei aqui para vocês algumas dicas. Nós estamos em reta final, né? Então é importante a gente compartilhar um pouquinho aí da parte mais prática, já que o professor, né, especialmente, posso falar por mim, a gente tem contato com muitos estudantes. Então a gente recebe uma demanda muito grande de perspectivas, né, de problemas e questionamentos dos meninos. E eu quis trazer esse momento final de reflexão aí. Então presta muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito importante. Bora lá. Para tirar uma boa nota em redação, nessa reta final, você deve, primeiro, treinar uma redação a cada 2 dias na folha oficial da OCP. Galera, folha oficial da OCP. Eu recebo redação para correção, eu faço correção de redação e faço modelo pronto de redação, tá? Nessa reta final, então, tô fazendo muito modelo pronto porque a gente não tem mais tempo. O que eu vou dizer para você é, cuidado, tem folha de caderno que tem 32 linhas, se você for contar, e o menino me manda a redação na folha de caderno. Você tem que tomar cuidado que você tem que se preparar para o real cenário de prova. E não pegar outras folhas. A OCP, ela tem a folha oficial dela e eu acredito que ela vai manter essa mesma folha. Porque o último concurso que teve, que foi a OCP, foi até um estudante que mandou para mim, desculpa que eu não me recordo. Ele me mandou para mim o último concurso que a OCP fez, ele até fez esse último concurso, ele que mandou para mim essa folha oficial, tá? Então eu acredito que é essa folha que eles vão considerar para o concurso de vocês. Vocês vão ver que ela é uma folha que tem o tamanho dela, né? Tamanho exato. Então, esse estudante mesmo, ele fez uma folha de caderno, tinha 32 linhas. Eu falei com ele, passa para a folha oficial da OCP só para a gente ver quanto você está escrevendo. Ô, gente, eu juro para vocês, faltaram 3 linhas.
tá? E eu acredito que ainda reduziu a letra ali, porque eu falei com ele que eu acho que não ia caber. Faltaram 3 linhas de texto. Caber na folha oficial da OCP. Então, treine na folha oficial da OCP. No próximo slide, acho que é o próximo, eu coloquei meu contato do WhatsApp. Se você não tem, me chama lá. Ô, Thalita, manda para mim a folha oficial da OCP que eu te mando, sem problema nenhum. Te mando com todo prazer para você escrever redação na folha oficial da OCP. Você tem que criar real cenário de prova. Eu recebi hoje uma correção de redação que o menino colocou o tema nas 2 primeiras linhas da folha. Gente, não faço não. Lá você não pode colocar o tema nas 2 primeiras linhas. Coloca o tema em qualquer outro lugar, mas não nas 2 primeiras linhas da folha, porque você não consegue criar real cenário de prova. No seu real cenário de prova, a primeira palavra está na primeira linha. A última palavra na penúltima, antepenúltima linha. Então não faça isso, tá ok? Escrever sobre todos os perfis de temas e eixos temáticos ainda não desenvolvidos. Então pensa nos eixos temáticos que você ainda não desenvolveu. Escreva sobre eles. E os perfis de tema, faça pelo menos uma redação de tema pergunta. Faça algumas de tema afirmação, faça algumas de tema problema. Tá? Então não deixe de fazer. Não seja pego de surpresa, tá bom? É muito triste quando o estudante fala assim, Thalita, eu peguei o tema, era um tema afirmação, eu não treinei isso. E eu posso falar com toda convicção. Você foi preparado para escrever, você está sendo preparado para escrever sobre qualquer tipo de tema. Tá? Então eu falo isso com toda convicção, mas treinar isso cabe a você, né? Eu faço a minha parte de ser mediadora entre o conhecimento, a parte técnica e vocês, né? Treinar cabe a vocês, tá? Os eixos temáticos ainda não escritos. Se você pegar o artigo 6º, você vai ver lá que ele tem basicamente todos os eixos temáticos, tá? E aí eu vou falar com vocês, anota aí, eu vou falar com vocês os eixos temáticos principais. Saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, segurança de vocês, então, segurança. Saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, segurança. Seria isso, os eixos temáticos principais. Vê se você escreveu pelo menos uma redação para esses eixos temáticos, tá bom? Minorias também é interessante, você escrever sobre minorias, né? Sobre algum grupo social específico, tá? Por exemplo, idoso, jovem, mulheres, algum grupo social específico, tá? Treinar a partir de propostas fiéis ao perfil da banca, sem consultas aleatórias. Gente, vamos lá. A OCP ela tem a característica dos textos motivadores. Então, pelo menos 3 textos motivadores. Não faça a redação, principalmente nessa reta final, sem textos motivadores no tema. Porque o texto motivador, eu tenho aula aqui que eu falo de uso de texto motivador, tá? O texto motivador, ele te ajuda demais a escrever a redação. Você tem que entender que a banca, ela te dá um tema e ela te explica o tema em 3 textos. A Polícia Penal do Espírito Santo fez isso. A banca, a IDECAP, né, fez isso. Ela deu o tema e ela explicou o tema em 3 textos para o candidato. 3 textos motivadores. Então, você tem uma banca que te explica o tema. Então, pratique utilizar os textos motivadores na sua... Se inspirar nos textos motivadores para fazer sua redação. Gente, eu posso tirar tanta coisa de texto motivador. Eu tiro sinônimos de texto motivador. Eu tiro argumentos de texto motivador. Eu tiro repertórios de texto motivador. Então, você pode, sim, usar texto motivador na sua redação. Não copiar, tá? Então, não faça redação sem texto motivador. Eu mesma compartilho, né, nos grupos, eu compartilho sempre propostas de redação com texto motivador. No mínimo 3 textinhos lá, para que vocês trabalhem, né, possam se inspirar e utilizar aí na produção textual. De novo, o uso de textos motivadores na sua redação é criar real cenário de prova. Eita, que eu falo disso demais, mas é a sua prova, né? Ter um modelo pronto para o perfil de tema mais comum, tema-problema. Tema-problema é o tema mais comum, igual eu falei com vocês, até o tema afirmação, tema-pergunta pode virar um tema-problema. Eu estou trabalhando com redações, com modelo de redação pronto. Tá? Então, se você precisar, se você quiser, entre em contato comigo. No próximo slide tem meu WhatsApp. Me chama lá, só falar diretamente comigo, tá? Você me chama lá que a gente conversa sobre isso, né? O modelo, ele não é garantia de aprovação, mas ele é uma grande possibilidade. Existem muitos candidatos que não têm, que têm o modelo agora como último recurso. Tá, ele não é garantia de aprovação, até porque eu sempre falo, né? Se existisse um modelo que de fato aprovasse todo mundo, o professor estava fazendo um leilão. Ele não estava compartilhando ou vendendo.
ele faria um leilão. Mas o modelo, ele é uma grande possibilidade, né? E eu não preciso mentir em relação a isso, porque eu tenho vários alunos que são aprovados com modelo, tá bom? Então eu tenho esse produto aí para te entregar e te ajudar aí nessa reta final, tá bom? Respirar fundo e acreditar que vai dar certo. Então vá com confiança para essa prova. Acredite que vai dar certo, né? Agora eu quero só fazer um parênteses aqui com vocês. Tudo que eu ensinei a vocês até aqui, quem está fazendo o curso do Vale, assistindo as minhas aulas, quem está assistindo o conteúdo gratuito aqui, que é excelente, é completo, também tem tudo que você precisa para sua prova de redação, eu digo para vocês, eu trabalho com vocês a redação, a produção ideal. Essa é a produção ideal. No mínimo 3 repertórios, aquele perfil de estrutura é o ideal. Agora eu tenho que pensar, você tem que pensar agora no real. O que eu consigo, Thalita, entregar no dia? Sabe qual que é o maior problema do candidato na redação? É não escrever. Vamos supor que caia um tema para você, então ouve isso com muito cuidado, muito carinho. Vamos supor que caia um tema para você que você desconhece, que é muito difícil, que você não conseguiu colocar um repertório na introdução, que você decorou um monte de coisa, mas não encaixou ou você não lembrou. Comece a sua redação de forma simples, entendeu? Comece a sua redação simples. Eu vou falar, por exemplo, da saúde mental dos policiais penais. Sabe-se que a saúde mental dos policiais penais é um tema relevante na sociedade brasileira. Ponto. Nesse sentido, vale destacar 2 aspectos importantes, 2 pontos, argumento 1 e argumento 2. O mais importante na redação é escrever. Isso é mais importante que qualquer coisa. Então, eu trabalho com você o ideal. Se você não tem o ideal, não desanima, não pensa que eu não vou conseguir. Juro, eu já vi candidato conseguir excelente nota começando do jeito que eu te falei. Senão eu não tinha te falado. Sabe-se que, nota-se que, percebe-se que. E ele já começa com o tema. Tá? Então, eu quero colocar isso para você para te confortar mesmo, para que você não vá para a prova extremamente inseguro. É claro que o ideal seria você levar a estrutura ideal, a redação ideal. Mas eu sei, né, como ex-concurseiro, eu sei que a gente tem também a perspectiva real de produção. Tá? Parágrafo de desenvolvimento, Thalita, eu não lembrei de um repertório. Coloque o tópico frasal e desenvolva aquilo ali. O importante no desenvolvimento é você falar sobre o argumento que você colocou e sempre pautando pelo tema. Só isso. No parágrafo de conclusão, joga o portanto. O que você pontuou lá? Coloca uma solução e encerra seu texto. Eu te garanto que aí, no mínimo, você vai entregar 22 linhas de texto, 23. Não, Thalita, mas 23, 24 linhas é muito pouco, você não acha? Eu vou te dizer que nós tivemos na Polícia Penal do Espírito Santo um estudante, a redação valia 40 pontos. Ele tirou 39,6. Ele escreveu 24 linhas. Ele tirou 39,6. Se ele estiver me ouvindo, né, ele sabe que é ele. Ele me deu esse feedback no WhatsApp. Tá bom? Então não fique pensando só se eu escrever 30 linhas. Entrega aquilo que você consegue escrever. Tá? Eu tô te falando isso, compartilhando com vocês, porque eu sei o quanto a ansiedade bate e o quanto isso, se acontecer no dia da prova, vai te prejudicar. Então receba o meu carinho aí, receba a minha fala motivacional, a minha fala inspiracional, né? Inspiradora, né? Para que você não desanime nessa reta final. Tá bom? De tudo, né? Eu não sou aluno do Vale, não participo, não tem como eu adquirir o curso, né? Não tem como eu fazer agora. Pega as aulas que são gratuitas, só pesquisar aí Thalita Xavier, o conteúdo de redação. Te garanto que se você assistir a todas as aulas que estão aí, você vai conseguir produzir uma excelente redação, ou pelo menos levar esse perfil de redação, né? Que é o que você consegue fazer para o seu momento de prova, tá bom? Vamos lá? Eu acho que até aqui, né, eu acredito que eu consegui entregar aquilo que eu me propus no início da nossa aula aí, com muito carinho e muito respeito a esse seu processo. O que eu falo, né, esse daqui é o Vale Tudo, redação para a Polícia Penal de Minas Gerais, né, e o meu objetivo era trazer esse momento de revisão e, ao mesmo tempo, esse momento de reflexão, tá? Espero
tê-los ajudado. Espero que você consiga aplicar essas técnicas no dia da sua prova. Espero, de fato, que você consiga ser aprovado e me dê esse feedback. Tá aí, meu WhatsApp, meu número de telefone, tá? Pode entrar em contato, você vai falar diretamente comigo e que você me dê um feedback muito positivo, né? Que assim como eu realizei meu sonho um dia, eu espero que você consiga realizar o seu também e compartilhe isso comigo, porque eu me alegro muito com assim como, né, esse candidato da Polícia Penal do Espírito Santo e outros também que nós tivemos, me deu o retorno e eu fiquei muito feliz. Isso é muito bom, né? Você compartilhar, você compartilha também você compartilha o desespero, mas você também compartilha as alegrias, né? E eu fiquei muito feliz aí com esse candidato, com o feedback que eu tive, né? E acredite, nós estamos no caminho certo. Nós fizemos um trabalho aqui, né? Eu e toda a equipe do Vale Concurso fizemos, estamos fazendo com vocês um trabalho muito sério, né? E com certeza vai te ajudar aí a chegar à aprovação, tá? Deus abençoe aí a avaliação de vocês e que vocês possam estar calmos e tranquilos para entregar tudo aquilo que vocês adquiriram ao longo desse tempo, tá? Professora Thalita Xavier, com muito carinho, aqui à disposição para ajudá-los nesse processo.